Como dar início a bons relacionamentos? Para mim começou quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era um atleta de judô e pelo meu jeito de ser, o meu desenvolvimento, o professor um dia chegou para mim e disse assim, olha, Paulo, você vai ser instrutor das crianças de 4 a 7 anos. Tá bom. Aí eu falei, você prepara o que você vai ensinar para as crianças. Elabora um programa de treinamento para eles. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E essa coisa de você dar aula, tipo uma coisa assim, eu sentia realmente assim, eu nunca falei nada, mas eu sentia uma vontade de fazer isso. Uma coisa que estava brotando em mim, por tudo que eu tinha aprendido até então no judô, pelos relacionamentos que eu tinha. Então, assim, poxa, uma coisa interessante. Então, a base, eu fundamentei o programa em dois pilares, para mim, fundamentais. Afetividade e felicidade. Afetividade, porque lidar com crianças e acolher a criança, acariciar, enfim, é coisa muito importante, né? Porque, primeiro, eu vim de uma família que era muito amorosa, tanto por parte de pai como por parte de mãe, né? Todos nós nos damos muito bem. Eu nunca tomei conhecimento que houvesse uma desavença entre alguém da minha família. Nunca. Nem de primos, nem de tios, nem nada. Nunca tive conhecimento a respeito disso. Não sei o que é uma pessoa falar de forma ruim com outra, o que é grito. Não ouvi jamais isso na minha família. Então, eu precisava expressar isso. Então, eu vim de uma família amorosa, afetiva. Eu vou passar para frente o que eu sei, o que eu aprendi, né? E assim eu fui elaborando o meu trabalho. Então, as crianças chegavam, a primeira coisa, sempre um abraço e um beijo meu. Aí depois eu ia o quê? Focar o quê? Na felicidade. E o que é felicidade para a criança? Pular, correr, jogar, isso aqui deixa a criança feliz. Então eu elaborei todo o programa de treinamento deles em cima disso. Então na corrida de sapinho, andar de cavalinho, pular carniça, dar cambalhota, jogar futebol com bola de meia, muitos de vocês nem sabem o que é isso, né? Mas era coisa que eu fazia. Então eles ficaram enlouquecidos com o judô, porque o judô estava proporcionando isso para eles, e era o meu objetivo. Porque o professor também já havia me dito de antemão que estava havendo uma rotatividade muito grande, as crianças porque a criança ela não é natural dela, né? Ela evolui mesmo, né? Você dá um presente para uma criança, ela brinca um pouquinho, daqui a pouco ela não quer mais aquele brinquedo, ela quer outro, né? Então com o judô era a mesma coisa, a rotatividade muito grande, entrava e saía, gente, entrava e saía, entrava e saía. Então, puxa, então o que eu pensei? Se eu fizer com que essas crianças se sintam felizes, elas vão criar raízes no tatame. Eu nunca pensei em ensinar uma técnica de judô para criança, isso era totalmente descabido. Então, não, eu quero que eles criem raízes. E aí o que acontece? A coisa foi crescendo. Parou a rotatividade. E muito pelo contrário, eles convidavam a amiguinho, eu estou fazendo judô, é legal, vamos lá e tal. Imagino que tenha sido assim, né? Então o número foi aumentando a cada dia. Cada aula aparecia 1, 2, 3 novos alunos, né? Isso o tempo todo, né? Então a academia era uma academia grande, não sei quantos alunos teve, mas era muito grande. Eu sei que eu dava 3 aulas por dia, 2 de manhã e 1 no final da tarde. Porque os alunos estudavam à tarde, eu fazia de manhã. Quem estudava de manhã, eu fazia de tarde. Enfim, era assim que a coisa andava, com 3 aulas por dia. E eu tinha um grupo, em média, eu tinha 70 alunos por dia. 70 alunos por dia. Então, veja bem, depois, na hora ali, lógico, eu nunca pensei nisso, mas depois, com o tempo, eu fui vendo que a coisa, puxa vida, peraí,
70 alunos por dia. Eu beijo meus alunos na entrada e na saída. Então eu dou 70 beijos na entrada e 70 na saída. 140 beijos eu dava por dia e recebia 140 beijos. Agora eu te pergunto, qual é o mau humor que se sustenta diante de 140 beijos? É impossível. Então era só felicidade mesmo. Então as crianças, os pais falam, olha, Paulo, se falar para eles faltar na escola, eles até aceitam, mas faltar no judô, meu amigo, pode chover canivete que você vai ver o meu filho aí. E era verdade. Né? Eles não faltavam, porque aquilo era felicidade para eles. Né? Eles não queriam saber mais nada. E qual criança que não quer brincar? Então, era isso que eu ia fazendo. Mas, ao mesmo tempo, eu dizia assim, poxa, mas tem coisas que eu posso ir ensinando, coisas que eu aprendi na minha casa também, sabe? Então, assim, poxa, no final da aula, eu sempre fazia palestras educativas. E essas palestras eram coisas do cotidiano, falando coisinhas para as crianças. Como, por exemplo, olha, você levantou, faça a sua cama. Se você fizer a sua cama, você está ajudando a mamãe. Né? Ela não fica tão sobrecarregada, tendo que fazer a cama de todo mundo. Então você colabora com isso. Né? Quando você chegar da escola, pega a sua mochila e põe lá no lugar onde a mamãe determinou. Né? Ajuda a mamãe a pôr a mesa, ajuda a mamãe a tirar a mesa, né? Separa o lixo para a mamãe, o lixo orgânico, explica para ele o que é o lixo orgânico, o lixo reciclável. Né? Então você separa isso, é importante para a mamãe, senão ela vai ter que fazer tudo isso também. Então os pais começaram a perceber, né, que a mudança que seus filhos estavam tendo. Né? Então, além desse comportamento diferente em casa, eles tinham também um comportamento diferente no tratamento. Porque eu falei para eles, olha, vocês me chamam de sensei. Sensei é uma palavra em japonês que significa professor. Né? Eles me chamavam de sensei. Né? E eu falei assim, olha, então vocês têm um carinho comigo, muito respeito. Essa mesma coisa tem que ser levada para as pessoas, para o papai, para a mamãe, para a titia, para o vovô, as pessoas mais velhas que estão ao seu redor. Então você não pode falar de qualquer maneira com essas pessoas. Vocês tomem cuidado na hora de falar, sabe? E sempre agradecendo, pedindo, por favor. Né? Então assim, né? Me dá isso, eu quero isso. Não, nada. E ó, o tom de voz, ó, baixinho. Tom de voz baixinho, nada de levantar a voz. Né? E os pais começaram a perceber isso, né? Que os filhos estavam se transformando, estavam felizes, ao mesmo tempo se transformando com a prática do judô. E aí eu passei, lógico, a ser muito respeitado, né? Eu gostava de um grande prestígio com os pais, porque eles estavam vendo a eficiência do meu trabalho. Né? E eu, uma vez, me lembro bem que eu cheguei para os pais e falei assim, gente, olha, eu não sou professor, sabe? Vocês estão me chamando, as crianças me chamam de sensei, já deve ter falado para vocês, sensei é professor, porque dentro do tatame é assim, mas eu quero dizer para vocês, né, que eu não sou professor, não tenho essa formação ainda, sabe? Eu sou um instrutor. Né? Aí teve um pai, que eu me lembro muito bem, ele virou para mim assim, nós compreendemos, professor. Então não teve jeito, ficou professor Paulo, sensei Paulo, e aí eu fiquei até um momento, eu falei assim, receoso de ser chamado a atenção pela federação, dizendo, pô, você está se intitulando professor, você não é professor. Lógico que não, né? Mas eu tinha a consciência tranquila porque eu disse, gente, eu não sou professor, sou um instrutor. Mas não teve jeito, me chamavam de sensei Paulo e professor Paulo, e assim ficou. Né? Um detalhe importante também desse relacionamento com as crianças, né, foi no final, depois dessas palestras educativas, eles estavam já sentados de perninhas cruzadas, em posição de lótus, né? E aí eu pedi a eles que fechassem os olhos.
Na realidade, eu estou me introduzindo uma meditação. Mas como é que eu vou explicar para uma criança de 4, 5 anos o que é meditação? Né? Então, não. Fecha os olhinhos, ficavam retinhos assim, perninhas cruzadas, as mãos apoiadas no colo e olhinhos fechados. Eu deixava eles ali um pouquinho, porque o meu objetivo era acalmá-los, para não sair da academia que não doido, né? Derrubando tudo, correndo. Né? Então eu precisava acalmar, porque eles estavam sobreexcitados, acabaram de fazer exercício. Então eu tinha que acalmar a criança. Né? E os pais chegavam para buscar as crianças, normalmente chegavam um pouquinho antes, muitos chegavam até antes, assistiam um pouco da aula e tal. Né? E isso realmente eles começaram a ver. Né? E crescia o judô e crescia a minha fama como instrutor. Né? Depois, muitos professores, assim, super renomados, disseram que me viram, eu não conhecia, me viram dando aula quando eu tinha 15 anos de idade. Né? E dizem eles depois para mim que já previam que eu seria um professor no futuro. Né? E os pais gostavam muito do que eles estavam presenciando. Né? E a minha fama crescia, e o gostar deles por mim também, porque tem um ditado que diz o seguinte: quem ama meu filho, minha boca doça. Né? Então a boca dele estava cheia de açúcar. Né? Então, porque viu que o meu trabalho, além de surtir um efeito em cidadania, em educação, em afetividade, né? Eles estavam felizes porque eu estava fazendo os filhos deles felizes. Né? Então, o sucesso era natural. Né? Então, a coisa foi dessa forma. Então, eu quero ir na saída, um detalhe importante, que era na saída deles, depois da palestrinha e tal, né? Eles sentavam em cima dos pés para fazer o cumprimento, como é de praxe no judô, e eles levantavam e vinham um por um me dar um beijo de despedida. E aí, o que eu fiz? Instintivamente. Depois de que eu não pensei nisso, sinceramente, foi instintivo. Um veio e me deu um beijo, eu peguei esse botei aqui, do meu lado. O segundo veio, deu um beijo em mim, deu um beijo no segundo e ficou do lado. E assim, todos se beijavam. Então, essa afetividade se multiplicou. Então, meu amigo, minha amiga, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: a afetividade, construir bons relacionamentos, é uma coisa fundamental. Ah, Paulo, mas eu não sou professor de judô, eu não sou professor disso. Pode até ser. Mas, se você tem filhos, refina o seu relacionamento com o seu filho. Você tem sobrinho, você tem primo, você tem o filho do vizinho, o filho do amigo. Então, não custa nada pegar um pirulito e dar para o filho do vizinho, um chocolate para o filho do amigo. Sabe? É coisa que vocês vão aprimorando isso. Né? E se for adulto, depois eu vou falar. O adulto já não vai ter tanta coisa assim, tanta brincadeirinha assim, pode até ter, mas aí a gente vai aprofundando mais isso. Né? Então hoje é isso aqui que eu quis mostrar para vocês. Né? Que o amor, ele é fundamental. Quando eu falo de afetividade, eu estou falando de amor. A-M-O-R, que é insubstituível e, ao mesmo tempo, é mais do que suficiente. Eu te amo é insuficiente. O amor é demonstração de amor. A demonstração cala muito mais fundo. A demonstração é o que realmente tem valor. Né? Porque a palavra, o vento leva, gente. A demonstração não tem como o vento levar, não. Sabe? Então, demonstrar amor é fundamental. Se você gostou desse vídeo, continue comigo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.